graça e paz. Hoje eu estou aqui com um convidado super especial, o pastor André Martins, que veio direto de Floripa para nos abençoar. Ele é pastor, professor do Rema, professor da Escola de Ministros, músico e compositor. Pastor, é uma alegria, uma grande honra ter você aqui com a gente, viu? Alegria, Larissa, estar aqui com vocês. Olá, você que está nos assistindo. Amém. Pastor, nós queremos saber como que foi a sua chegada no Rema. Como que você conheceu o Rema e o que você decidiu a fazer a sua matrícula? Eu tive a oportunidade de conhecer o Rema no ano de 2000, lá em Natal, Rio Grande do Norte. Eu tinha acabado de fazer parte da igreja a qual eu faço parte hoje, que é o Verbo da Vida, e começou a ser divulgado a escola no outro ano. A igreja estava começando e logo no ano seguinte, em 2001, a escola seria efetivada. E aí eu fiquei muito desejoso de fazer parte dessa escola. Mas eu me lembro que quando a escola começa, eu tinha muitas limitações, né, financeiras. E quando eu descobri que a escola era paga, aí bateu uma deprê, né, bateu um desânimo. Mas eu me lembro que um irmão em Cristo foi generoso comigo e falou: cara, eu pago a tua matrícula, não deixa de fazer, faz. E aí aquilo me deu coragem, me deu força, né, me deu ousadia. E eu vi mesmo a boa mão do Senhor me conduzindo. E fiz a primeira matéria, Fundamentos da Fé, e na segunda matéria, Justiça de Deus, com o pastor Marcos Antônio, pastor Marquinhos, que era o meu pastor na época. Eu tive uma explosão de revelação, né, de consciência da justiça, do evangelho, e aquilo afetou minha vida profundamente e nunca mais eu fui o mesmo. Literalmente, naquela matéria Justiça de Deus, e claro, eu ainda tive 2 anos, né, para me expor ao conhecimento da palavra, mas aquela matéria Justiça de Deus foi a matéria, literalmente, que salvou a minha vida, né? Glória a Deus, amém. Pastor, tem uma frase do irmão Reagan que diz que você nunca poderá crer além daquilo que você conhece da palavra de Deus. Como que foi para você isso, pastor? Enquanto você estava ali fazendo o Rema, a palavra sendo ministrada, chegando no seu coração, você estava ali de fato só estudando de uma forma teórica ou você já provava daquilo que você estava aprendendo? Eu já experimentava a revelação do conhecimento no sentido daquela metamorfose, né, de mudança de pensamento. Eu particularmente acredito, Larissa, que uma mudança, uma transformação, uma experiência, ela leva tempo mesmo, né? O que mudou imediatamente foi a minha perspectiva, a minha forma de enxergar o evangelho. Porque eu sabia que Deus era bom, eu só não sabia se Ele era bom para mim. Eu sabia que Deus podia todas as coisas, mas não sabia se Ele podia mudar a minha realidade. Eu sabia que Deus realizava coisas incríveis, mas tinha dúvidas, né, da minha capacidade. Então, o que mais impactou a minha vida e que me fez experimentar mesmo o evangelho da salvação, da graça, da palavra de Deus, foi essa mudança de mentalidade que veio à medida em que cada matéria era adicionada, né, ministrada, experimentando da unção dos 5 dons ministeriais, cada professor trazendo a sua bagagem, sua experiência, né? E aquele ambiente de sala de aula, aquele ambiente de expectativa nos alunos, aquilo era muito impactante, aquilo era muito revelador, transformador, né? Então, levou um bom tempo para eu experimentar a totalidade de tudo aquilo que eu estava ouvindo. E eu acredito que ainda nem estou vivendo a totalidade de tudo isso, porque a nossa vida cristã é uma caminhada, é uma jornada, né? Mas a experiência que me afetou profundamente foi esse despertar de consciência e essa metamorfose na maneira de pensar e de me enxergar. E aquilo aconteceu imediatamente. A mudança de comportamento e a manifestação de todas essas realidades que eu estava ouvindo, ao longo da minha jornada eu fui experimentando e ainda estou experimentando. Né? Amém, pastor. Tem algo que o senhor disse que me marca muito, que você fala que quando nós sabemos quem nós somos, nós também sabemos quem nós não somos. Para você, pastor, quando você se descobriu em Deus, descobriu quem você era em Deus, isso mudou a sua vida? Qual foi o impacto disso para você e para sua família? Mudou porque, mais uma vez, eu comecei a me expor à revelação da minha identidade em Cristo, né? Porque a gente só acaba vivendo 2 realidades. Ou a realidade natural, baseada nos 5 sentidos, baseada no nosso berço familiar, no nosso ambiente de vida,
na nossa realidade financeira, nos valores que vão sendo adicionados na nossa vida ao longo do tempo, e a gente vai sendo moldado por essa realidade natural que suprime, que oprime, que, né, minimiza, que sufoca o nosso potencial, porque a vida em si ela é desafiadora, ou a gente aprende a viver uma realidade em Cristo, onde você não é definido pelo que você passa, mas você é definido por aquilo que Deus diz ao seu respeito, né? Então essa revelação de que quem eu sou determina o que eu experimento e não o contrário, foi a virada de chave, né? O que mudou a minha realidade de fato. Então, naquela época, eu com 18 anos de idade, usava as calças emprestadas do meu pai, sem dinheiro para voltar para casa, pegando a passagem da ida, crendo para a passagem da volta, mas agora visionando o futuro, uma realidade totalmente diferente. Porque agora, embora as coisas não tivessem mudado por fora, eu havia mudado por dentro. Então, para mim, essa é a maior transformação, aquela que acontece por dentro. Amém, glória a Deus. Pastor, tem uma outra frase que eu já ouvi você dizendo, que é a respeito do evangelho, né? Que você diz que evangelizar é avisar os desavisados que existe uma vida bem melhor para viver com Deus. Dentro disso, pastor, você acredita que existem pessoas que já são cristãs, mas que ainda não vivem essa plenitude da vida em Deus, porque ainda não conhecem o caráter de Deus, essa palavra? Total. Infelizmente a Bíblia fala, né, em Oséias 4:6, o meu povo está sendo destruído porque está faltando conhecimento. Então, o que faz a gente não experimentar as verdades poderosas da palavra? A ignorância. Né? Eu digo que existem níveis de ignorância. Existe o inconsciente inconsciente, ou seja, aquele que nem sabe que não sabe. Existe o inconsciente consciente, ou seja, rapaz, eu descobri uma coisa, eu não sei de nada. Um pouco menos pior. É menos ignorante, mas continua sendo. Mas já está despertado nele a consciência de que ele não sabe, que ele precisa saber. Existe aquele consciente, aquele que sabe, né, o que Deus diz ao seu respeito, e ele se aplica, se esforça para manifestar isso. E existe aquele que é o consciente inconsciente, ou seja, já está tão dentro dele que aquilo é a vida dele. Né? Ele vive essa realidade, flui naturalmente, porque ele já está consciente dessa nova natureza e identidade em Cristo. Então, é possível ser cristão e ainda assim viver limitado, né? Ainda assim viver minimizado, não experimentar as realidades, porque não tem revelação do que possui, né? É como o irmão Hegel dizia nos seus livros, que certa vez no livro Autoridade do Crente ele fala isso, que havia um mendigo que morreu de inanição, morreu de fome num quarto pobre, sujo, imundo, e foi descoberto nele, dias depois que encontraram o corpo dele, que ele estava usando um cinto de $23 mil. Né? Eu pergunto, ele tinha ou não tinha o recurso? Ele tinha, mas ele não sabia que tinha. Então, quando você não sabe o que tem, por mais que você tenha, não experimenta. Não vive essa experiência. Pastor, o senhor acredita que o Rema é um despertador de chamados? Total, o Rema é um catalisador, ele é um ambiente que favorece, que potencializa o indivíduo, porque imagina, Larissa, você vai estar durante 2 anos, segunda, quarta e sexta, 2 horas de aula, num ambiente onde a graça de Deus está operando pelo ensino, né? Onde a unção que essa escola carrega, eu gosto de dizer que o Rema não é uma escola, é mais do que uma escola, é uma visão, né? E essa visão, ela traz à tona o que há de melhor nela, né? Por causa da visão que ela carrega. Então, um dos propósitos do Rema é capacitar o cristão para a boa obra que Deus o chamou, né? E essa capacitação vem por meio do conhecimento, né? Vem por meio dos fundamentos que são estabelecidos, né? E você vai, ao longo de 2 anos, se expondo a um tipo de conhecimento de unções ministeriais, de dons ministeriais, e esse próprio processo de perseverança, de fidelidade, de constância, de não desistir, porque vai ter algum momento que você vai ter vontade de desistir. Esse processo vai te maturando, vai te despertando, vai te potencializando, né? E no final você
percebe que, meu Deus, passou tão rápido, né? É como se você se redescobrisse, né? Redescobrisse, exatamente, total. Você descobre quem você é, né? Amém. E aí quando você descobre quem você é, você não quer mais outra coisa. Verdade, pastor. Você, enquanto pastor e professor, o que você diria para um cristão que está em dúvida em fazer ou não fazer o rema? Faça o rema. Amém. Faça o rema porque você vai ter todos os motivos para não querer fazer o rema pensando no aspecto natural. Você vai encontrar desculpas pelo tempo escasso, porque a sensação que a gente tem hoje é que cada vez a gente tem menos tempo. Então você vai achar que não tem tempo. Você vai ter desculpas por causa dos recursos naturais. É mais uma prestação, uma parcela, e você não sabe como vai encaixar isso no seu orçamento familiar. Então você vai ser tentado a não querer fazer por causa das finanças. Você vai ser tentado a não fazer por causa do cansaço, porque você já trabalha o dia inteiro e ainda durante 2 anos, segunda, quarta e sexta, você ainda vai ter que sentar, ouvir, aprender, ir para a escola, voltar. No total vai dar aí umas 3 horas. Pô, e ainda vou ter que passar 2 anos vivendo essa experiência. Você vai ser tentado nos seus sentimentos, porque você não vai estar sempre bem, animado, encorajado. Então você vai ser tentado de todas as formas a não fazer algo que vai mudar a sua realidade, mudar a sua vida. E eu penso que isso é o que o diabo mais quer, né? Ele quer mesmo manter o povo de Deus na ignorância, né? Porque a ignorância sempre dá lucro para ele. Então, a maneira como a gente tem de romper isso é se expondo ao tipo de conhecimento que liberta a gente. Então, faça o rema. Sua vida nunca mais será a mesma. Amém. Glória a Deus. Pastor, agora a gente vai para um jogo rápido de perguntas e respostas. Tá bom. Amém? Vamos lá. Para você, o que representa o rema? Rema é uma visão. Amém. Para um cristão, conhecer a palavra revelada é? Se libertar de tudo aquilo que o prende. O que é ministério? Ministério é serviço, é trabalho. Ministério é uma resposta à revelação que você possui daquilo que recebeu da parte de Deus. O que é se alegrar em Deus? É você aprender a viver feliz, independente de toda e qualquer situação. É você aprender a colocar para fora aquilo que você já tem por dentro. Ser feliz de propósito, né, pastor? De propósito. Amém. Pastor, eu queria te agradecer por esse tempo, pela sua disposição em nos servir. De fato, a sua vida nos inspira e nos impacta aquilo que o Senhor depositou sobre você, viu? Amém. Pastor, agora eu queria que você motivasse, encorajasse as pessoas que estão nos assistindo a conhecer e estudar no Rema. Então, eu sempre fico muito encorajado com relação a compartilhar, né, a importância de fazer o Rema, porque o Rema, ele cumpre o seu propósito naquilo que ele se propõe a manifestar, o conhecimento da verdade, né? Jesus falou em João 8,32, olha, vocês vão conhecer a verdade e a verdade vai libertar vocês. E eu sempre faço essa pergunta quando eu afirmo essa passagem de João 8,32, vai nos libertar de quê? Para quê? Né? Jesus também falou em João 8,36, se o Filho libertar vocês, verdadeiramente vocês serão livres. Então, o Evangelho se trata de liberdade, né? A maior liberdade que a gente pode experimentar não é a religiosa, não é a financeira, não é a econômica, não é a social, não é a paz mundial. A maior liberdade que a gente pode experimentar é da gente ser livre de tudo aquilo que o diabo tanto trabalhou em nos prender, né? A nossa velha humanidade, a nossa velha realidade espiritual, o velho homem interior corrupto, maldito, escravo do pecado, e como consequência todas as suas mazelas, a morte, a miséria, a solidão, o desespero, a angústia, a dor, o sofrimento, a vergonha, a timidez, complexos. Cristo nos libertou para que nós possamos viver na liberdade que Ele conquistou por nós. Paulo fala em Gálatas 5, olha, foi para a liberdade que Jesus libertou vocês. E parece um contrassenso, um paradoxo, porque se de fato Ele nos libertou, deveria ser para a liberdade. Não, é porque é possível, né, ser livre e viver como se não fosse. Paulo estava corrigindo a igreja aos Gálatas, porque eles estavam regredindo e voltando ao velho padrão de comportamento, aos velhos hábitos e à velha forma de pensar. Eles haviam saído da lei para a graça, mas agora estavam se subjugando de novo a um padrão e a um sistema de crença que não era em nada parecido com o Evangelho. Então, às vezes é possível nós estarmos no Evangelho
em não experimentarmos a verdade do Evangelho, porque religiosidade, tradição humana, usos e costumes, aparência, formalismo ou qualquer outra ação humana com o espírito religioso compromete essa liberdade de ser vivida na sua plenitude. Mas eu quero te dizer, você foi criado para a liberdade, para ser tudo aquilo que Deus te chamou para ser. Deus te criou para ser filho, e ser filho é a maior conquista que um ser humano pode experimentar. Porque com a filiação vem herança, vem direito, vem conquista, vem vida no espírito, vem alegria, vem paz, vem a manifestação do fruto no homem interior e vem os efeitos da redenção, né? A liberdade, a alegria, a boa consciência, viver livre de culpa, de condenação, complexo de inferioridade, a justiça de Deus em manifestação. Então, pelo amor de Deus, faça o rema e nunca mais a sua vida será a mesma. Amém. Glória a Deus. Nós esperamos por você aqui no Rema Atibaia.